Você já deve ter ouvido conselhos sobre combustível de todo tipo de gente, amigos, desconhecidos e até especialistas da internet. De dispositivos milagrosos que prometem economia até histórias fantasiosas sobre combustíveis premium. O universo automotivo está cheio de mitos que muitos motoristas acreditam cegamente e que acabam pesando no bolso. Hoje, vamos desmascarar os 10 maiores mitos sobre combustível que podem estar fazendo você gastar mais com manutenção do que deveria. Alguns deles podem parecer inofensivos, mas, na realidade, podem estar sugando dinheiro da sua carteira sempre que você abastece. E se você conhece algum mito de combustível não mencionado, compartilhe nos comentários. Mito número 10. Desligar o ar-condicionado sempre economiza combustível. Muita gente acredita que rodar com o ar-condicionado desligado reduz o consumo de combustível, mas os sistemas modernos de climatização são bem mais eficientes do que antigamente. O impacto do ar-condicionado no consumo de combustível é relativamente pequeno, especialmente nos carros mais novos. A alternativa de andar com os vidros abertos pode parecer uma solução inteligente, mas em velocidades mais altas, isso gera um efeito chamado arrasto aerodinâmico, que aumenta a resistência ao vento e obriga o motor a trabalhar mais para manter a velocidade. Isso significa que, na estrada, rodar com as janelas abertas pode, na verdade, fazer você gastar mais combustível do que se estivesse com o ar ligado. Dentro da cidade, em velocidades menores, a diferença é quase imperceptível, mas em rodovias, onde o carro enfrenta maior resistência do ar, o impacto pode ser significativo. E vamos combinar, dirigir sem ar-condicionado em um dia quente transforma seu carro em uma verdadeira sauna sobre rodas. Os veículos modernos foram projetados para oferecer um bom equilíbrio entre conforto e eficiência energética. O consumo extra de combustível pelo ar-condicionado é mínimo comparado ao benefício de rodar com mais conforto e sem comprometer o desempenho. Então, se precisar escolher, prefira manter os vidros fechados e usar o ar-condicionado de forma moderada, principalmente em velocidades mais altas. Isso pode, sim, ajudar a manter um consumo de combustível mais eficiente. Mito número 9. Carros com câmbio manual sempre gastam menos combustível. Por muito tempo, os câmbios manuais tiveram a fama de serem mais econômicos do que os automáticos. E essa vantagem fazia sentido no passado, quando as transmissões automáticas eram menos eficientes e consumiam mais combustível. Mas a tecnologia evoluiu, e os automáticos modernos já são tão ou mais eficientes que os manuais. Hoje, transmissões como CVT e câmbios automáticos de dupla embreagem utilizam relações de marcha otimizadas e sistemas eletrônicos inteligentes que ajustam a troca de marchas para obter o máximo de eficiência. Isso permite que o motor trabalhe na faixa ideal de rotação, reduzindo o consumo de combustível sem comprometer o desempenho. Estudos mostram que, em muitos modelos atuais, os automáticos superam os manuais em eficiência na hora de abastecer. Isso porque os sistemas modernos conseguem selecionar as marchas de maneira mais precisa e eficiente do que a maioria dos motoristas faria manualmente. Então, se você ainda pensa que escolher um carro manual é garantia de mais economia de combustível, é a hora de repensar. A realidade é que os automáticos modernos fazem um trabalho tão bom ou até melhor em aproveitar cada gota de combustível. Ou seja, além de oferecerem mais conforto na condução, podem ser a opção mais econômica a longo prazo. Mito número 8. O Cruise Control sempre economiza combustível. Muita gente acredita que ativar o Cruise Control, uma tecnologia que permite definir e manter a velocidade do carro automaticamente, é um passe livre para um consumo mais eficiente de combustível. Mas será que essa tecnologia realmente faz tanta diferença assim? A resposta é: depende da situação. O Cruise Control pode ser um grande aliado em rodovias planas, onde a velocidade constante ajuda a evitar pequenas acelerações desnecessárias, que acabam desperdiçando combustível. Quando a estrada não tem muitas variações de inclinação, ele mantém um ritmo estável e evita oscilações no consumo. Mas o problema começa quando surgem subidas e descidas pelo caminho. Em terrenos acidentados, o sistema faz de tudo para manter a velocidade programada, o que significa que ele pode forçar o motor mais do que o necessário ao subir uma ladeira. Isso resulta em um maior consumo de combustível, porque o carro precisa de mais potência para vencer a inclinação sem perder velocidade. Por outro lado, o motorista experiente sabe usar o acelerador de maneira estratégica. Ele reduz a pressão na subida para evitar forçar o motor, e aproveita a descida para recuperar a velocidade de forma natural, deixando a gravidade fazer parte do trabalho. Isso não significa que o Cruise Control seja um vilão do consumo. Para muitos motoristas, ele ainda é uma ótima ferramenta para evitar hábitos ruins, como acelerar e frear bruscamente,
que gastam muito mais combustível do que a leve perda de eficiência em subidas. Se o condutor tem um pé pesado ou pouca noção de dosagem de aceleração, usar o Cruise Control pode ser a melhor opção para um consumo mais previsível e econômico. Agora, se você é um motorista que sabe ler o terreno, se adapta a subidas e descidas e consegue controlar a velocidade com precisão, então pode se sair melhor do que a tecnologia em certos momentos. O segredo é entender quando vale a pena confiar no sistema e quando é melhor assumir o controle manualmente. Quando eu tive o meu primeiro carro com Cruise Control, eu achei o máximo. Facilita bastante a vida de quem pega longas estradas. E você já teve ou tem um carro com a tecnologia Cruise Control? Escreva nos comentários qual carro é e sua satisfação com ele. Mito número 7. Completar o tanque coloca mais combustível no carro. Reabastecer o carro é um daqueles momentos que dão uma certa satisfação, principalmente quando conseguimos arredondar o valor na bomba. Mas será que apertar o gatilho algumas vezes depois do primeiro clique realmente coloca mais combustível no tanque? A resposta é não, e insistir nisso pode trazer problemas que vão além do desperdício de dinheiro. Quando a bomba desliga automaticamente, significa que o tanque já atingiu sua capacidade ideal. Qualquer combustível extra que você tente adicionar não será aproveitado, ele pode simplesmente voltar para a bomba através do sistema de recuperação de vapores do posto ou até mesmo vazar. O pior é que essa prática pode danificar componentes importantes do seu carro, especialmente o sistema de recuperação de vapor. Os veículos modernos são equipados com canister de carvão ativado, um componente responsável por capturar os vapores de combustível e reaproveitá-los no motor. Se você insiste em encher demais o tanque, esse excesso de combustível pode invadir o canister, causando danos e comprometendo a eficiência do sistema. O resultado? Maior consumo de combustível, pior desempenho do motor e até falhas na regulagem das emissões do veículo. Outro detalhe que pouca gente considera é a expansão térmica do combustível. O combustível armazenado nos tanques subterrâneos dos postos geralmente está mais frio, mas ao entrar no seu carro, onde a temperatura pode ser bem mais alta, ele tende a se expandir. Se o tanque já está cheio, esse excesso pode acabar vazando, o que não só representa dinheiro jogado fora, mas também um risco de incêndio, já que a gasolina derramada é altamente inflamável. Além disso, quem gosta de manter a pintura do carro impecável deve evitar esse hábito. O combustível que transborda e escorre pela carroceria pode danificar o verniz e comprometer o acabamento do veículo, pois a gasolina é corrosiva e pode deixar manchas permanentes se não for removida rapidamente. Então, quando a bomba desativar automaticamente, aceite o aviso e não tente forçar mais combustível para dentro do tanque. Isso evita desperdício, protege componentes importantes do carro e ainda te livra de riscos desnecessários. Mito número 6. Abastecer com combustível premium ou aditivado. Muita gente acredita que abastecer com combustível premium deixa o motor mais limpo e melhora o desempenho do carro. Afinal, a palavra premium sugere algo superior, não é? Mas será que isso é realmente verdade? Ou você está apenas gastando mais dinheiro sem necessidade? O combustível premium tem uma característica principal: uma octanagem mais alta. Enquanto a gasolina comum tem um índice de octanas de 87, o combustível premium começa geralmente em 91 ou mais. Mas o que isso significa na prática? A octanagem mais alta serve para evitar a detonação prematura, o famoso grilar do motor em veículos de alto desempenho que operam com maior compressão. Ou seja, se o seu carro não foi projetado para usar combustível premium, abastecer com ele não trará nenhum benefício real. Os motores modernos são desenvolvidos para funcionar com eficiência usando o tipo de combustível recomendado no manual do proprietário. Se o fabricante indica gasolina comum, colocar um combustível de maior octanagem não vai fazer seu carro andar mais, consumir menos ou durar mais tempo. Na verdade, pode ser um desperdício de dinheiro, já que o motor simplesmente não precisa desse tipo de combustível para operar corretamente. E quanto à promessa de que a gasolina premium limpa o motor? Isso é puro marketing. Toda gasolina comercializada no Brasil, seja comum, aditivada ou premium, contém detergentes e aditivos para evitar o acúmulo de resíduos nos bicos injetores e outras partes do sistema de alimentação. Ou seja, não existe um poder de limpeza especial na gasolina premium que justifique pagar mais caro por ela. Se o seu motor realmente precisa de uma limpeza interna, a melhor solução não está na bomba de combustível, mas sim em manutenções preventivas e serviços especializados. Trocar o filtro de combustível no período certo, usar gasolina de qualidade e, se necessário, realizar uma descarbonização profissional são práticas muito mais eficazes para manter o motor em bom estado. Agora, pense bem, se a gasolina comum fosse realmente suja,
Todos os carros que usam esse tipo de combustível há anos já teriam os bicos injetores entupidos e o motor cheio de depósitos de carbono. Mas isso simplesmente não acontece. Então, se o seu carro não exige combustível premium, abastecer com ele só vai fazer um estrago no seu bolso e não no motor. Se essas informações estão te ajudando a economizar e evitar armadilhas da indústria, já se inscreve no canal para não perder mais conteúdos como este. Agora, bora para o próximo mito, porque ainda tem muita coisa que você precisa saber para evitar gastos desnecessários com combustível. Mito número 5. Abastecer pela manhã cabe mais combustível. Muita gente acredita que abastecer o carro logo pela manhã pode render mais combustível pelo mesmo valor pago. A lógica por trás desse pensamento é que, durante as temperaturas mais baixas, a gasolina estaria mais densa, fazendo com que você receba mais combustível a cada litro. Parece uma dica inteligente, certo? Mas, na realidade, isso não passa de um mito. O motivo é simples. Nos postos de combustível, a gasolina é armazenada em tanques subterrâneos. E esses tanques estão enterrados em uma profundidade suficiente para que a temperatura do combustível permaneça praticamente constante ao longo do dia, independentemente do clima na superfície. Ou seja, não importa se você abastece de manhã, à tarde ou à noite, o volume de combustível que você recebe será sempre o mesmo. Além disso, as bombas de abastecimento possuem medidores calibrados para uma temperatura específica, garantindo que a quantidade de combustível fornecida seja precisa, independentemente do horário ou das condições climáticas. Isso significa que tentar abastecer em determinado período do dia não vai te dar mais gasolina pelo mesmo valor pago. Agora, existe um pequeno detalhe que pode fazer alguma diferença, mas que não tem relação com economia. Em temperaturas mais baixas, há menos evaporação de combustível, reduzindo a liberação de vapores para a atmosfera. Para quem se preocupa com o meio ambiente, esse pode ser um fator positivo. No entanto, a diferença no consumo ou na quantidade de combustível abastecido é insignificante. O que realmente pode causar um problema é abastecer até o limite máximo do tanque em um período mais frio e, logo em seguida, deixar o carro estacionado sob um sol forte. Isso porque, ao aquecer, o combustível se expande, podendo causar pequenos transbordamentos, principalmente em veículos com tanques menores, como motocicletas. Apesar de não ser algo muito comum em carros, vale a pena ter esse cuidado. A verdade é que não existe uma estratégia secreta para driblar o sistema de abastecimento e conseguir mais combustível pagando menos. Independentemente do horário, a quantidade de gasolina que entra no tanque será a mesma. Então, abasteça no momento que for mais conveniente para você e não caia nesse mito. Mito número 4. Dirigir com um tanque de combustível baixo destrói o motor. Muita gente acredita que dirigir com o tanque de combustível quase vazio pode causar danos ao motor. Mas será que isso realmente acontece? A verdade é que o motor não se importa com o nível de combustível no tanque, ele só para de funcionar quando não há mais nada para queimar. O grande problema de rodar sempre na reserva não está no motor em si, mas sim em outros componentes do sistema de combustível, e é aí que mora o perigo. Um dos mitos mais comuns é que, ao rodar com pouco combustível, sujeira e impurezas acumuladas no tanque são sugadas para o motor, causando entupimentos e falhas. Mas, na realidade, a bomba de combustível sempre puxa o combustível do fundo do tanque, independentemente de estar cheio ou quase vazio. Se houver resíduos ou água misturada no combustível, eles serão sugados de qualquer forma, não importa o nível do tanque. Por isso, todos os carros possuem filtros de combustível, que foram projetados exatamente para reter essas impurezas e impedir que cheguem ao motor. Nos veículos modernos, esses filtros são extremamente eficientes, e alguns carros mais novos nem sequer possuem filtros de combustível substituíveis, porque o próprio sistema já foi projetado para minimizar o risco de contaminação. Ou seja, o medo de que a sujeira do tanque vá destruir o motor não passa de um mito. Agora, existe uma preocupação real ao dirigir frequentemente com o tanque na reserva: o desgaste da bomba de combustível. Esse componente depende do próprio combustível para se manter resfriado e lubrificado. Quando o nível do tanque está muito baixo, a bomba fica mais exposta ao calor e pode trabalhar sob maior esforço, reduzindo sua vida útil com o tempo. Se rodar com o tanque baixo fosse um problema grave e imediato, os carros simplesmente não teriam um modo de reserva. Mas os fabricantes projetam os veículos para lidar com diferentes condições de uso, e as bombas de combustível modernas são desenvolvidas para resistir ao funcionamento normal, mesmo quando o tanque não está cheio o tempo todo. O que realmente pode reduzir a vida útil da bomba é rodar constantemente na reserva, deixando-a superaquecida por longos períodos.
Então, vale a pena evitar andar sempre com pouco combustível? Com certeza! Mas não por medo de sujeira ou danos ao motor, e sim para evitar um desgaste desnecessário da bomba de combustível e, claro, para não correr o risco de ficar parado na rua por falta de gasolina. Manter o tanque com um nível razoável de combustível não só ajuda na vida útil do sistema, como também evita dores de cabeça desnecessárias. Mito número 3. Abastecer apenas em posto de combustível de grandes redes. Muita gente acredita que abastecer em grandes redes de postos significa receber um combustível de melhor qualidade, enquanto postos menores ofereceriam um produto inferior. Mas será que isso é verdade? Na prática, toda a gasolina vendida no Brasil, independentemente da bandeira do posto, precisa seguir os mesmos padrões regulatórios. Ou seja em um posto de marca famosa ou em um estabelecimento menor, o combustível que chega até o seu carro passa pelos mesmos processos de refinamento e fiscalização. Um detalhe curioso é que, em muitas regiões, o combustível vem exatamente das mesmas refinarias. Isso significa que o caminhão-tanque que abastece um grande posto de bandeira pode muito bem ser o mesmo que entrega combustível para um posto menor. O que muda, então? Os aditivos. Postos de marcas renomadas, como Shell, Ipiranga e Petrobras, adicionam misturas especiais ao combustível. Esses aditivos podem incluir detergentes, lubrificantes e inibidores de corrosão, que ajudam a reduzir o acúmulo de resíduos no sistema de injeção e a manter os componentes internos do motor mais limpos. Mas tem um detalhe importante: esses aditivos não aumentam potência, não fazem o carro rodar mais quilômetros por litro e não melhoram o desempenho do motor, ao contrário do que muitos comerciais podem dar a entender. E se você acredita que ele faz diferença, saiba que esse mesmo aditivo pode ser comprado separadamente e adicionado ao tanque, sem precisar pagar mais caro por um combustível premium. Já os postos menores podem optar por não adicionar esses aditivos para reduzir custos e oferecer preços mais competitivos. Mas isso não significa que o combustível seja ruim ou fora dos padrões, apenas que ele não terá os mesmos componentes extras encontrados nas grandes marcas. Se o combustível segue as normas da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ele atende aos requisitos necessários para o funcionamento correto do motor. Agora, algo que realmente pode fazer diferença é a procedência do combustível e a confiabilidade do posto. O verdadeiro problema não está no nome da bandeira, mas sim na possibilidade de adulteração. Postos que vendem combustível de origem duvidosa podem misturar solventes, etanol em excesso ou outras substâncias que afetam o desempenho do motor e podem até causar danos graves ao sistema de injeção e às válvulas. Então, em vez de se preocupar apenas com a marca do posto, o ideal é abastecer em locais de confiança, que tenham boa reputação e alta rotatividade de combustível, garantindo que você está colocando no tanque um produto dentro das especificações corretas. Se o posto é pequeno, mas tem um bom histórico e combustível dentro dos padrões, não há motivo para evitar abastecer nele. Se essas informações estão ajudando você a economizar e entender melhor o funcionamento do seu carro, já se inscreve no canal para mais dicas como essa. Agora, bora para o próximo mito, porque tem muita coisa errada que muita gente ainda acredita sobre combustível. Os aditivos de combustível são vendidos como soluções mágicas que prometem melhorar o desempenho do motor, aumentar a quilometragem e até limpar o sistema de injeção. Mas será que esses produtos realmente fazem toda essa diferença ou são apenas uma jogada de marketing para fazer você gastar mais dinheiro? A verdade é que, na maioria dos casos, os benefícios são mínimos ou até imperceptíveis. Se esses aditivos realmente trouxessem resultados revolucionários, as próprias fabricantes de combustível já os incluiriam na gasolina que vendem. Afinal, isso daria a elas uma grande vantagem competitiva. Mas por que isso não acontece? Porque a eficácia desses produtos é limitada. A gasolina vendida nos postos já contém os aditivos necessários para manter o sistema de combustível funcionando corretamente dentro dos padrões exigidos pelos órgãos reguladores. Alguns desses produtos alegam que podem limpar bicos injetores, linhas de combustível e até melhorar a eficiência da combustão. Em determinadas situações, como em motores que rodaram por muito tempo com combustível de baixa qualidade, pode até haver alguma melhora temporária. Mas em veículos que já recebem manutenção regular e utilizam combustível de boa procedência, a diferença será praticamente nula. Outra questão importante é o custo-benefício. Muitos desses aditivos são caros, e no fim das contas, o dinheiro gasto neles pode ser maior do que qualquer economia de combustível que eles possam proporcionar. E o que dizer dos impulsionadores de octanagem? Esses são um dos produtos mais exagerados no mercado de aditivos. Eles prometem aumentar a potência do motor,
melhorar a resposta do acelerador e até reduzir o consumo. Mas testes no mundo real mostram que os ganhos de desempenho são quase sempre insignificantes, especialmente em carros comuns que não exigem uma octanagem maior do que a da gasolina padrão. Isso significa que todos os aditivos são inúteis? Não necessariamente. Alguns produtos bem conhecidos podem ser úteis ocasionalmente para limpar um motor que ficou muito tempo sem manutenção adequada. Porém, se você abastece com combustível de qualidade, faz as revisões no tempo certo e troca o filtro de combustível conforme o recomendado, seu carro simplesmente não precisa desses aditivos. A melhor forma de garantir que seu motor continue funcionando bem não é depender de frascos milagrosos, mas sim manter uma rotina de manutenção preventiva. Combustível de qualidade, filtros limpos e um sistema de injeção bem cuidado fazem muito mais diferença do que qualquer aditivo. Então, não caia no marketing exagerado. A maioria desses produtos não passa de uma forma cara de vender esperança em garrafa. Se você quer realmente cuidar do seu carro e evitar gastos desnecessários, já se inscreve no canal para mais dicas como essa. Agora, vamos para o último mito da nossa lista, e esse com certeza vai surpreender você. Muita gente acredita que desligar o motor do carro sempre que fizer uma parada pode gerar uma grande economia de combustível. Essa ideia vem de um tempo em que os motores funcionavam com carburadores, e dar a partida realmente consumia uma quantidade considerável de gasolina, especialmente quando o motor ainda estava frio. Mas, com a evolução da tecnologia e a chegada dos sistemas de injeção eletrônica, essa realidade mudou completamente. Hoje, os motores modernos são muito mais eficientes, e ligar o motor quente consome apenas uma fração a mais de combustível do que deixá-lo funcionando em marcha lenta. Ou seja, em termos técnicos, desligar o motor economiza sim combustível, mas na prática, será que vale a pena para paradas curtas? Se você está parado por alguns segundos em um semáforo ou esperando o trânsito fluir, a economia gerada por desligar o motor é mínima e quase insignificante. Além disso, desligar e ligar o carro repetidamente pode causar um desgaste prematuro no motor de partida e no sistema de ignição, que são peças mecânicas sujeitas à falha com o tempo. Agora, se a parada for mais longa, como em um congestionamento intenso, uma passagem de nível ou enquanto espera alguém dentro do carro, desligar o motor pode sim fazer sentido. Quanto maior o tempo que o carro ficaria parado em marcha lenta, mais combustível você deixaria de gastar desligando o motor. Os veículos híbridos já lidam muito melhor com essa questão. Eles possuem sistemas de partida avançados, projetados para lidar com múltiplas reinicializações sem desgastar componentes mecânicos. O motor elétrico consegue girar o motor de combustão suavemente, sem os impactos bruscos dos motores de partida convencionais. Mas se o seu carro for o modelo tradicional a combustão, desligar e ligar o motor constantemente pode gerar mais incômodo do que economia real. Como regra geral, se a parada for inferior a 30 segundos, é melhor deixar o motor ligado. Mas se for por mais tempo, desligá-lo pode compensar um pouco no consumo. O grande segredo para economizar combustível não está em pequenos truques como esse, mas sim em hábitos de direção mais inteligentes e uma manutenção preventiva bem feita. Aderir a um condução mais suave, evitar acelerações bruscas, manter a calibragem correta dos pneus e trocar o óleo no período certo farão muito mais diferença no consumo do que desligar o carro em paradas curtas. Os mitos sobre combustível podem parecer boas ideias à primeira vista, mas acreditar neles pode fazer você gastar mais dinheiro do que realmente economizar. Então, se esse vídeo ajudou você a entender melhor como otimizar o consumo do seu carro, escreva nos comentários "Nunca mais acredito nesses mitos", para eu saber que você chegou até aqui, e comenta qual desses mitos te enganou por muito tempo. Agora, clica no próximo vídeo e descubra 13 segredos de manutenção de carros que o mecânico não quer que você saiba. 8 deles você faz em casa. Te vejo no próximo vídeo. Até logo!